Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ocorrem em todo o mundo 270 milhões de acidentes de trabalho. Só no Brasil, de acordo com o Anuário da Previdência Social, cerca de 8 trabalhadores morrem diariamente vítimas de acidentes laborais. Para saber como evitá-los e quais as condições ideais de segurança do trabalhador, vamos conversar com o engenheiro e professor do Instituto Federal de Pernambuco, Fabrício Varejão, especialista em segurança do trabalho. Muito bem-vindo, professor Fabrício, obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Como falamos na abertura do programa, as estatísticas sobre acidentes de trabalho são realmente alarmantes. Segundo o Anuário da Previdência Social, o Brasil registrou, em 2013, cerca de 720 mil acidentes. Como o senhor avalia a política pública brasileira quanto à prevenção do acidente do trabalho? Perfeito. Na verdade, esse número representa quase que uma catástrofe acontecendo no Brasil a cada ano. Esse número acima de 700 mil é reflexo de uma política que tem suas vantagens, mas mesmo assim ela precisa ser melhor discutida e melhor aplicada. O Brasil é um país que ainda se acredita que burlar a lei muitas vezes gera benefícios para o empresário. E essa cultura está provada que ela não pode mais se perpetuar. Então é preciso que sejam revistos os métodos de gerenciar a segurança na atividade laboral nesse país. Certo. É sabido que os acidentes de trabalho causam prejuízos não somente para os trabalhadores, mas também para as empresas e o governo. Para se ter uma ideia, dados do INSS revelam que nos últimos 11 anos, a soma das despesas com acidentes e doenças profissionais do país chegou a 16 bilhões. Não seria mais humano e racional investir esses recursos na prevenção de acidentes? Sem dúvida. Segurança do trabalho é sinônimo de prevenção. Prevenir é estudar o mecanismo, estudar os sistemas laborais, os sistemas produtivos e aplicar normas bastante dominadas hoje. Eu diria que a tecnologia de segurança do trabalho hoje no Brasil não deve nada a qualquer país de primeiro mundo. Nós temos especialistas de bom nível formados em grandes centros de estudo no Brasil e o que se precisa é aplicar o que está no texto legal. A legislação brasileira, cujo cerne são as normas regulamentadoras elaboradas pelo Ministério do Trabalho, eu diria que elas, se não são a perfeição, mas chegam perto da perfeição. São normas extremamente aplicáveis e execuíveis. Agora, essa cultura da prevenção, ela implica necessariamente um aumento de custos. Pelo menos é dessa forma que é enxergada pelo empresário. Como mudar essa cultura de entender que não é custo e sim um investimento? Sem dúvida. Não se faz necessário que o trabalhador tenha que amargar um acidente do trabalho, um processo judicial para saber o custo de um acidente do trabalho. Ao saber o custo de um acidente do trabalho, ele vai poder aquilatar o quanto é mais barato investir na prevenção. Muitas vezes um capacete, uns óculos, uma luva, um treinamento por um especialista, um profissional habilitado, infinitas vezes bem mais barato do que corrigir. E esse ditado que a gente já conhecia dos nossos avós, que é prevenir é melhor do que remediar, sem dúvida continua verdadeiro. E quais as normas e os critérios para realizar a investigação do acidente de trabalho? Ok. Eu digo que a investigação do acidente do trabalho é uma prática e uma metodologia fundamental para se melhorar o sistema laboral em termos de acidente do trabalho. Se você não aprende com a ocorrência hoje, a possibilidade dela voltar a acontecer é muito grande. E eu diria mais, o acidente do trabalho é um infortúnio que traz todo tipo de prejuízo, desde a dor para o acidentado e sua família, para a empresa que paga o salário dele pelos primeiros 15 ou quem sabe 30 dias, porque essa lei está em plena discussão atualmente, e o governo que paga através da Previdência Social, colocação de próteses, órteses, habilitação e o auxílio doença acidentário. Então, os custos são muito grandes. Então, o acidente do trabalho deixa muita sequela, mas deixa uma coisa boa, é o aprendizado. E através da investigação é que nós aprendemos para tomar medidas que ele não volte a acontecer. Essa é a grande vantagem da investigação. O senhor fala em 3 metodologias. O uso dos princípios
da árvore dos porquês, Perfeito. método dos 6 M's e o método da árvore das causas. Sem Você dúvida. pode explicar um pouquinho de cada um? Perfeito. Eu queria fazer uma ressalva de que os especialistas em segurança do trabalho, eu leciono em universidade lá em Recife, essa disciplina de investigação e análise de acidente há muito tempo, e muitos autores citam apenas, quando muito, uma linha sobre esse tema, como se nascesse já conhecendo como investigar um acidente do trabalho. E, na verdade, eu precisei pesquisar mais, me aprofundar mais, cheguei a lançar um livro sobre esse tema, e ele, graças a Deus, é bem aceito nas universidades hoje em dia, e é preciso explicar aos alunos que métodos usar para fazer a investigação corretamente. O primeiro método que você se referiu é um método bastante simples, o método da árvore dos porquês. Ele se baseia numa sucessão de perguntas que você faz a uma pessoa que tem um mínimo de informação sobre a ocorrência, e na medida que ela vai lhe respondendo, você vai sequencialmente construindo uma realidade em cima de um fato que você não presenciou. Isso vai elucidar em que circunstâncias aconteceu o acidente do trabalho. Popularmente disse que esse método é o método fofoqueiro. É a pessoa que pergunta até exaustão a matar sua curiosidade. Mas da curiosidade é que se chega realmente ao objetivo, que é saber as causas que levaram ao acidente mais à frente. Um segundo método do 6M simplesmente é um resumo de 6 palavrinhas que começam com a letra M. É mão de obra, método, medição, matéria-prima, meio ambiente e maquinário. Então o que se entende é que as causas que levam ao acidente do trabalho, elas estão relacionadas a cada um desses M's, e a partir daí o investigador vai buscar como um direcionador causas que estejam ligadas a cada um desses fatores. É um método simples, uma espinha de peixe, método de causa e ação, Ishikawa, que veio da França do pós-guerra, e muito usado, inclusive em áreas além da área de segurança do trabalho, de fácil aplicação. E por fim, o último método. O último método é o método da árvore das causas. Países desenvolvidos, a exemplo da França, nos anos 70, elas controlavam suas estatísticas de acidente do trabalho e viam que ano após ano os números iam decrescendo. Era um país que estava investindo na prevenção e o natural era os números decrescerem. Mas nos anos 70, como do nada, os números começaram a retroagir e subir. Imediatamente, o Instituto Francês de Seguridade e Pesquisa, o INRS francês, conclamou a classe de cientistas e estudiosos de prevenção de acidentes, da infortunística, e desenvolveu o método da árvore das causas, que nada mais é de se assemelhar de construir graficamente uma árvore onde as ramificações dessa árvore estão repletas de causas que levaram ao acidente do trabalho. 3 metodologias simples e aplicáveis a qualquer situação. Professor, como a investigação e a análise das causas dos acidentes de trabalho no ambiente laboral contribuem para a prevenção deles? Sem dúvida. Se não se conhece a causa que motivou um infortúnio, um evento danoso, não se sabe sequer como corrigi-lo. Portanto, a investigação é a base da correção, é a base da prevenção. Através da investigação vão ser elucidadas as causas, os maquinários, os equipamentos, as matérias-primas e onde principalmente aconteceram falhas, para que se tomem medidas hoje para acidentes de mesma natureza não voltarem a acontecer. Então a investigação realmente tem uma importância extraordinária na medida que ela prevê que no futuro não aconteça nada igual. Claro, mas na prática, como que o profissional age em cima de todas essas metodologias? O senhor consegue dar um exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que o engenheiro de segurança, ele não anda dentro das empresas, ele anda investigando as empresas. Então, até numa hora de almoço, onde ele se desloca dentro de uma indústria, da sala dele até o refeitório de uma indústria, por exemplo, de qualquer ambiente laboral, ele tem que sair procurando pontos nevrálgicos que possam servir de início de um acidente. E é muito comum que as investigações aconteçam imediatamente, o quanto antes a ocorrência tenha acontecido, para que o investigador encontre os fatos fidedignos, os fatos tenros e mais próximos à realidade do fato acontecido. Portanto, a investigação se inicia
tão logo se chega a informação que aconteceu o acidente. E aí, que metodologia usar? A hora, a configuração do acidente vai fazer que o profissional escolha uma metodologia ou outra em função da sua complexidade. Métodos mais simples, você pode usar o método 6M ou dos porquês para acidentes de pequena complexidade, mas jamais aplicar um método desse para um acidente de grande complexidade que tenha inúmeras causas envolvidas, onde aí sim se recomenda o método ADC de árvore das causas. Então o profissional realmente tem que saber que metodologia usar em cada caso de investigação. E mais do que explorar como que o acidente se deu, essa investigação, ela busca culpados? Sua pergunta é por demais pertinente. Quem busca culpado é a polícia. Quem busca culpado é a justiça, quando não se cumpre a lei. A segurança do trabalho busca causas. Eu costumo dar exemplo até a meus alunos, um seguinte exemplo. João correu, caiu, quebrou o braço. O que é que aconteceu com o João? O João quebrou o braço, foi o acidente com o João. Por que o João quebrou o braço? Porque caiu. Então, a causa básica que precede o acidente é a queda de João. Portanto, chegar à causa de um acidente não é coisa de outro mundo, basta ter determinação e aplicar a metodologia correta. E a partir da sua experiência, o senhor poderia dar exemplos dos principais equívocos cometidos no ambiente laboral e que resultam em acidentes de trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. As causas de acidente do trabalho são múltiplas. Eu não poderia aqui esmiuçar cada um dos grupos, mas os grandes grupos associados que levam ao acidente do trabalho são falhas mecânicas em máquinas e equipamentos, são falhas humanas, desde uma pressa, o exibicionismo, a burla de um dispositivo de segurança que a pessoa simplesmente age no sentido de tirar proveito da velocidade da máquina, o não uso do equipamento de proteção individual e também a improvisação de mão de obra, aliás, tão praticada no Brasil, onde o próprio Ministério do Trabalho ele não admite a improvisação de mão de obra. Pedreiro é pedreiro, marteleteiro é marteleteiro, serralheiro é serralheiro. Cada um no seu ofício, porque para cada ofício existe um treinamento e não se pode improvisar. Claro, e muito pertinente essa sua colocação, porque já nos dá a ideia da construção civil. Sem dúvida. A construção civil é um dos setores com maior incidência de acidentes de trabalho e a principal causa é a queda. Que recomendações o senhor daria para diminuir os riscos nessa atividade e aumentar a saúde e segurança do trabalhador? Aqui eu gostaria até de fazer um depoimento. Eu, até de formação, sou engenheiro civil, comecei minha vida há 35 anos dentro de canteiro de obra. Eu pude assistir nessa época estroncas de escoramento caindo na cabeça sobre o trabalhador que sequer recebia um capacete. Né? Vi choque elétrico, trabalhadores tocavam numa luminária e sofriam eletrocução. Mas hoje eu poderia lhe dizer com certeza que queda ainda é a maior causa de acidente na construção civil. E mais, no Brasil e no mundo, chegando a representar 50% dos acidentes no canteiro de obra. Lamentável. E a solução que você me questionou está no desenvolvimento do projeto de proteções coletivas, que é uma das partes do programa de condições de meio ambiente do trabalho da indústria da construção, obrigatório, baseado na norma regulamentadora número 18, para toda obra civil a partir de 20 empregados. Basta desenvolver o projeto de proteções coletivas, como linhas de vida para amarrar o cinto de segurança, trabalhar constantemente atrelado, botar guarda-corpo na borda das lajes, colocar bandeja para amortecer queda de objetos, para não ganhar uma velocidade muito alta atingindo pessoas no canteiro, e mais do que isso, máximo de cuidado e inspeção no seu dia a dia e entregar os projetos a profissionais habilitados previstos em lei que possam responder pelas ações que estão acontecendo no canteiro de obra. A construção civil é um dos segmentos que mais evoluíram no Brasil em prevenção de acidente. Muito ainda tem o que se fazer, mas evoluiu bastante. O senhor acredita que nessa evolução tenha havido também uma mudança na cultura do próprio trabalhador? Porque nós sempre ouvimos também uma grande resistência do próprio trabalhador, porque é incômodo, porque acha que não vai acontecer. Isso ainda existe ou essa cultura também está sendo transformada? Silvana, no passado existia uma conceituação de atribuir as causas de acidente a uma palavrinha mágica chamada ato inseguro. O ato inseguro já faz tempo que foi abominado. O ato inseguro é fruto de uma falta de gestão. Então, quando, seja no canteiro de obra ou qualquer outra atividade, existe um sistema de gestão, profissionais cuidando da segurança do canteiro, profissionais habilitados como um técnico
técnico de segurança de nível médio, ou engenheiro de segurança especialista, ou o próprio médico do trabalho, eles têm muito que contribuir. Então, é possível sim você adotar medidas no canteiro de obra que surtam efeito, que sejam eficazes e que, sem dúvida, você elimine qualquer tipo de acidente no canteiro de obra. Professor, Santa Catarina é sede de diversas agroindústrias. A atividade lidera os acidentes de trabalho no estado em função das lesões causadas por esforço repetitivo, ambientes muito frios. Para reverter esse quadro, foi publicada em 2013 a norma regulamentadora número 36. Qual a análise que o senhor faz dessa norma? Eu considero a norma regulamentadora número 36 uma evolução. É uma norma que trata de câmaras frigoríficas, de tratamento em acondicionamento frio de produtos diversos, não só da agroindústria, também na indústria do pescado. Essa norma ela está em pleno vigor e não se trata de mais uma norma genérica, ela trata de parâmetros técnicos efetivos para a proteção da segurança e da saúde do trabalhador. Eu gostaria apenas de exemplificar que um mero casaco com capote já é um EPI que bastante protege o trabalhador de uma série de enfermidades como broncopneumonias, que podem chegar até pneumonias e doenças mais graves, quando algumas empresas, ao negligenciar e não entregar o EPI previsto na norma, expõem o trabalhador a variações bruscas de temperatura que o levam a adquirir doenças ocupacionais gravíssimas. Então, é mais uma das 36 normas, talvez a última norma, estamos na iminência de ter mais uma norma sendo lançada, mas a 36ª é uma norma de grande aplicação. Quanto à atividade agrícola, pecuária, rural como um todo, eu sei que não apenas Santa Catarina, mas a região sul do país é um grande celeiro e existem outros fatores que levam à acidentabilidade, como grande quantidade de tratores no campo, trabalhadores expostos a cargas frias intensas, movimentos repetitivos. Recomenda-se a aplicação não apenas dessa norma, como a NR17, que trata da ergonomia, que trata de evitar a DORT, a doença osteomuscular relacionada ao trabalho, e outros fatores, desde o conforto de um operador de trator que passa quantas horas, 10 horas por dia sobre um banco de um equipamento. Portanto, é mais uma atividade que não é por falta de lei que ela precisa ser administrada. As normas estão aí para serem seguidas. Claro, o senhor fez referência ao EPI, Equipamento de Proteção Individual. Afinal de contas, o EPI, ele realmente protege o trabalhador em amplo sentido, em todos os ramos do trabalho, por exemplo, nos metalúrgicos, a proteção contra o barulho, contra o calor excessivo, entre tantos outros. Ou existe o que se chama de EPIzação? Eu acho sua pergunta extremamente importante porque ela é esclarecedora para todo e qualquer segmento da atividade econômica do país. Veja, equipamento de proteção individual é todo aquele conferido gratuitamente ao trabalhador a partir de uma entrega, o trabalhador registra em ficha o seu recebimento, recebe um treinamento adequado e a partir daí começa a usá-lo de forma efetiva. Eu queria dizer que o EPI não é salvador da humanidade. O EPI é um equipamento de proteção que minimiza uma possível lesão sofrida. Ele não evita o acidente, nem elimina o risco da possibilidade do acidente. Então, o risco vai estar presente. Em caso de o risco se transformar em acidente em acontecendo, o EPI minimiza a lesão. Em particular, o protetor auricular, que protege o sistema auditivo, o ruído é um dos males de todo o planeta mais frequentes. A União Europeia hoje vive em busca de tentar solucionar a exposição ao ruído nas grandes cidades. E no Brasil não é diferente. Você falou o setor metalúrgico. O setor metalúrgico, realmente, o nível de ruído é bastante elevado em função da atividade e o uso de máquina e a matéria-prima que produz bastante ruído. Mas um EPI devidamente prescrito, onde o trabalhador segue uma orientação de uma pessoa habilitada e usa efetivamente, sem dúvida, evitará um monte de problemas. Principalmente a PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, que em não se tratando pode evoluir para uma surdez profissional. Então o EPI, em todos os sentidos, ele é fantástico. Então não seria o caso aqui de citar todos eles, mas existe EPI para a cabeça, para o tronco, para os membros superiores, membros inferiores, cada um sendo aplicado de acordo com a necessidade do risco.
Certo. Talvez até por essa necessidade de conscientização social da importância do EPI, da importância da prevenção pelo empregador, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram em 2011 o programa Trabalho Seguro, Sim. que visa justamente chamar a atenção para a segurança dos trabalhadores. O slogan da campanha de 2015 é "A prevenção é o melhor caminho". Por onde, afinal, começa essa prevenção? Com a educação. Eu não titubeio e não questiono que o melhor caminho da prevenção está na educação. O trabalhador, ele pode receber o EPI, que acabamos de falar, os equipamentos podem estar protegidos, existirem também os EPC, os equipamentos de proteção coletiva de toda a instalação, mas nada adiantaria se o trabalhador não for educado. Eu costumo dizer que o EPI é uma prótese e ninguém nasce de capacete. Portanto, é importante educá-lo para saber a importância desse EPI no caso de um acidente, como poderá salvaguardar a vida dele. Portanto, a educação é a base de tudo, a partir daí vem o resto. E quais outras ações os atores sociais envolvidos, no caso os empresários, sindicatos, a sociedade e o governo, podem fazer para assegurar a vida do trabalhador? Sem dúvida. Enquanto existir atividade laboral, existirá risco. E onde existir risco, há a possibilidade do acidente do trabalho. Eu acredito que não se trata de uma dicotomia de é bom para o empresário ou é bom para o empregado. Tem que ser bom para todos. Claro. Então, a prevenção, ela deve começar, como eu já falei, pela educação, e é preciso que a classe empresarial se una ao trabalhador, porque, afinal de contas, como é que vai existir um empresário se não existe um empregado? E o empregado saudável, ele, numa situação de saúde, conforto e segurança, ele produz mais. E o meu slogan sempre, eu sei que é uma grande verdade, é que segurança não é custo, é investimento. Então, o fruto se dá a médio prazo. Basta dizer que a indenização de um acidente do trabalho pode custar bastante caro para a empresa. E a empresa pode evitar isso simplesmente entregando as suas ações de segurança a um especialista. E aí vai colher a médio e longo prazo frutos que durarão o resto da vida na empresa. Sem dúvida. A prevenção é sempre o melhor remédio em qualquer situação. Aqui falando de acidente de trabalho, mas também na saúde e tudo mais. Sem dúvida. E, professor, chegamos então ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer e deixar aberto aqui se o senhor gostaria de fazer alguma colocação final a respeito do tema. Silvana, eu agradeço demais, eu elogio aqui a iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, o programa Trabalho Seguro, que tem uma importância imensa para esse país e que sirva de exemplo para todo o país. E digo que o Brasil ainda, infelizmente, ocupa no ranking mundial a 4ª posição em termos de números de acidentes, ficando apenas atrás da China, da Índia e do México. É o 4º país. Agora, em termos de legislação, temos uma legislação exemplar. O que falta agora é uma maior fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, que eu vejo que pode atuar de forma muito mais educativa e orientativa do que punitiva, aplicando infrações, e a consciência do trabalhador, que tem que cumprir também a sua parte. Então, dessa união, eu acho que o Brasil poderá, a médio e longo prazo, sair desse problema gravíssimo que vem dilacerando trabalhadores, famílias e o próprio governo através das despesas altíssimas, onerosas do Ministério da Previdência Social. Esse é meu pensamento. E perseverar em tudo para que se atinja os resultados esperados. E lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada por sua participação, professor. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o engenheiro e professor Fabrício Varejão sobre a investigação do acidente de trabalho. Voltamos semana que vem com mais um tema de seu interesse.